Decisão sobre divisão dos royalties do petróleo entre estados produtores e não produtores está no Supremo Tribunal Federal. Programa de computador facilita a vida de usuários de redes sociais que querem manter boa imagem na internet. Cariocas abrem suas casas para receber fiéis durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio. Programa de humor criado na Faculdade CCA faz sucesso e ganha espaço em rádio aberta. E ainda, a moda democrática nas faculdades e as notícias da Copa das Confederações. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Mídia. Boa noite. O Rio de Janeiro continua na luta pelos royalties do petróleo. Parlamentares conseguiram derrubar os vetos da presidenta Dilma Rousseff sobre a nova lei que mantinha a previsão da receita para os estados produtores, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Os deputados de estados que hoje não recebem recursos do petróleo insistem que dividir essa riqueza entre todos os municípios seria uma questão de justiça. Mas e os cariocas, o que acham de dividir os recursos do petróleo com outros estados não produtores? A possibilidade de perda de uma gorda fatia da receita dos royalties por municípios próximos da Bacia de Campos e o estado do Rio de Janeiro gerou um grande impasse entre os estados produtores e os não produtores de petróleo. Hoje, a parte dos royalties destinada a estados e municípios sem extração é de 7% e com a nova lei passará a ser de 21%. A estimativa, só no caso do Rio de Janeiro, o governo estadual tem uma estimativa de uma perda de receita de 4 bilhões de reais por ano. Na prática, todo um planejamento já vem sendo feito pelo governo Sérgio Cabral, que já está aí desde 2007, para investimentos, para desenvolver o Estado, fica comprometido. Porque lá atrás fez uma conta, viu, nós vamos ganhar mais tantos bilhões de reais com royalties, a receita do Estado, o dinheiro que o Estado tem para aplicar no investimento econômico e social. E com base nisso, o governo do Estado contraiu dívidas nos bancos, usando como garantia o dinheiro que ele vai ganhar dos royalties do petróleo lá na frente. E com essa dívida ele fez investimentos, continuou fazendo investimentos de médio e longo prazo. Estados produtores de petróleo, que hoje recebem 26% do dinheiro, teriam uma fatia reduzida para 20% em 2013. Os municípios com extração passarão dos atuais 26,25% para 15% em 2013, chegando a 4% em 2020. A emenda tinha sido vetada pela presidente Dilma Rousseff. Após a publicação da nova lei, o Estado do Rio de Janeiro anunciou que entraria com uma ação de inconstitucionalidade. Os outros estados produtores ainda não se pronunciaram. Os cariocas divergem sobre o assunto. Favor ou contra a redistribuição dos royalties de petróleo no Rio de Janeiro? Eu sou contra, porque eu quero que o dinheiro fique aqui, porque se houver algum derramamento de óleo, não vai ser legal, então eu prefiro que o dinheiro fique aqui. Eu sou a favor da redistribuição, mas a favor assim de uma forma que não haja injustiça com o Rio de Janeiro, porque ele sendo produtor, eu acho que ele merece receber uma fatia maior desse bolo aí. Mas eu sou a favor, eu vejo o país como um todo, como uma nação. O estado do Rio de Janeiro ainda não entrou na justiça para recorrer da decisão. Sancler, você se preocupa com a sua imagem no mundo virtual? Eu me preocupo sim. Inclusive, muita gente se importa com a hiperexposição nas redes sociais. E para resolver esse problema, Sueli, existe no mercado programas de computador que fazem uma faxina no perfil do usuário. Você se preocupa com a hiperexposição nas redes sociais? Sim, hoje em dia as pessoas estão confundindo muito o que é público, o que deve ser público e o que deve ser privado. Então, a todo momento postam fotos, os locais onde estão, o que está vestindo. Então, acho isso muito excessivo, porque você acaba se expondo demais, fica à mercê de alguns julgamentos que talvez você não queira, que você não goste. E, além disso, empresas podem, acessar nossos perfis para fazer algum tipo de seleção. Então, nem tudo que deve ser postado, na minha opinião, a gente tem que ter um limite. Bom, eu me preocupo sim, porque hiperexposição é uma coisa muito séria, entendeu? Porque tudo tem que ter limite. Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo, onde eu estou. Isso é uma coisa pessoal que cabe a mim e às pessoas que estão comigo no momento. E tudo tem que ter um limite. Quase todos hoje em dia estamos expostos na internet, principalmente por meio das redes sociais.
Quem nunca postou uma foto comprometedora ou algum comentário que gerou polêmica e pode ter sido mal interpretado? Para apagar de vez qualquer chance de ter sua imagem comprometida, os usuários das redes sociais podem limpar seus perfis através do aplicativo Simple Wash. A plataforma é simples, basta incluir o aplicativo na rede social e digitar a palavra que considera negativa, que o programa a procura de acordo com as sessões marcadas, comentários em fotos, perfis ou nas fanpages. A presença constante das pessoas nas redes sociais se tornou fonte de informação para as empresas conhecerem o perfil do candidato à vaga, em sua vida pessoal, fora do ambiente de trabalho. O Simple Wash, a princípio ele traz vantagens e desvantagens. Eu acho que do ponto de vista de ética social ele traz mais desvantagens. É lógico que se alguém fala mal de você, ou você deixou escapar alguma coisa e essas coisas não são verdadeiras, é interessante que você tenha algum instrumento para tirar. Mas eu acho que esses instrumentos eles podem ser pela operação do próprio provedor do serviço. Acho que não precisa, a gente tem um programa para isso. Por quê? Porque do ponto de vista ético a gente tem alguns problemas, tá? Como por exemplo, eu não poder dizer mais o que eu quero dizer porque alguém está querendo me censurar. É lógico que você pode se proteger um pouco de algumas impressões que podem fazer uma imagem errada de você. Por exemplo, não entrar numa situação de trollagem quando você vai buscar algum assunto que ele seja muito preconceituoso, ou então que ele tenha toques que sejam completamente ilegais. Você evita fazer isso. Você deve evitar até fazer isso como cidadão, não necessariamente como pessoa que vai ser medida como profissional. Quer dizer, não fica legal fazer isso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida pessoal não seja totalmente afetada no sistema de autocensura pela nossa vida profissional. Senão daqui a pouco a gente está medindo o que a gente grita, o que a gente canta no Maracanã torcendo pelo seu time, o que a gente fala na praia quando está pedindo um picolé, ou então que tipo de expressão educada a gente diz quando tropeça numa pedra e coisas desse tipo. Então é complicado você querer fazer desse espaço público mais pessoal uma coisa que você tem que se controlar. Você vai medindo, vai tirando algumas coisas. E a regra básica de qualquer rede social é: se você não quer se expor, não se exponha. Para utilizar o aplicativo, é necessário acessar o link disponível na internet. Mas é bom lembrar que o programa ainda não possui uma versão adaptada para o Brasil. Veja depois do intervalo. Rio de Janeiro se prepara para receber milhões de fiéis para a Jornada Mundial da Juventude. E um doutor em filosofia analisa os novos rumos da Igreja Católica com o novo papado. O Jornal Mídia volta já. Vestibular Faculdade CCAA. Cursos com conceito máximo pelo MEC. A cidade do Rio se prepara para receber milhares de jovens de todo o mundo no próximo mês. Eles estarão na cidade para participar da Jornada Mundial da Juventude promovido pela Igreja Católica. Moradores já estão se mobilizando para abrigar os fiéis em suas residências. A repórter Laís Viter conversa ao vivo com o jovem que vai receber o visitante em sua casa. Laís. Na 8ª edição, a Jornada Mundial da Juventude foi instituída pelo falecido Papa João Paulo II, que via nos jovens o futuro da Igreja. Mais de 2 milhões de jovens são esperados na cidade e eles ficarão abrigados em casas de famílias voluntárias, como a de Thomas, estudante da Faculdade CCA e morador da Tijuca. Thomas, o que te motivou a receber os jovens em sua casa? Então, o que me motivou foi que há 2 anos atrás eu estive em Madrid, na jornada também mundial de lá, e num país estranho, com uma língua estranha, eu fui recebido de uma forma muito acolhedora pela família católica. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei também com essa mesma mentalidade, sabendo que ia ser na minha terra, no meu país. Então eu convenci minha família toda a também receber com todo o amor que eu recebi lá. Essa acolhida não vai te gerar muitas despesas? Então, não vai me gerar nenhum custo, porque o que o jovem necessita naquele momento é apenas de um abrigo, de um chão para colocar o seu colchonete. Ele vai
o custo todo que a gente vai chegar, vai abrigar e vai levar ele para a nossa paróquia. E lá ele vai ter alimentação, vai ter os ônibus que vão levar esses jovens à jornada lá em Santa Cruz. O que você espera da Jornada Mundial da Juventude deste ano? Eu espero que muitos jovens com a jornada se interessem muito mais pela fé em Cristo, ao amor ao próximo, e que isso nutra um sentimento de paz, de amor, que é o que nesse momento o jovem está precisando. Obrigada, Thomas, pela entrevista e voltamos ao estúdio. Além de atrair milhares de fiéis durante a Jornada Mundial da Juventude, o Rio de Janeiro também será os olhos do mundo durante uma semana, pois irá receber o Papa Francisco em sua primeira viagem internacional. O argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa após renúncia de Bento XVI. Para falar sobre os rumos da nova liderança católica, sob direção do Papa Francisco, o repórter Vinícius Novaes conversa agora com o doutor em filosofia e professor da Faculdade CCA, Renato Bittencourt. Estamos aqui com o Renato Bittencourt, que é doutor em filosofia e professor da Faculdade CCA. Gostaria de saber se a Cúria irá apoiar o Papa. Eu acredito que sim, até por uma questão mesmo de âmbito político, né, porque a Igreja Católica, muito mais que um discurso teológico, uma instituição teológica, é uma instituição de cunho político, na condução do mundo pós-moderno, vai apoiar. Agora, acredito também que a tendência natural é que o Papa mantenha a agenda religiosa de cunho conservador, porque é próprio mesmo do mecanismo ideológico da Igreja Católica na contemporaneidade, né? Ou seja, temas polêmicos como a questão do aborto, a emancipação dos homossexuais, ou ainda a possibilidade das mulheres se tornarem sacerdotes, sacerdotisas, acredito que isso não seja colocado em pauta, porque isso vai contra toda a estrutura teológica na qual se fundamentou historicamente a Igreja Católica. Então você acha que o Papa não vai tocar em assuntos delicados como homossexualismo e... Certamente não, porque ela pode até pressupor o seguinte: evitar críticas abertas a esse tema. Por exemplo, é diferente do que está acontecendo com o avanço de políticos no Brasil, né, neopentecostais, misturando esfera pública e privada, né? Então, ou seja, você vê cada vez mais, né, aquilo que seria laico ganhando a vestimenta eclesiástica, religiosa, da forma mais negativa possível, né? O caso do Marcos Feliciano, um exemplo terrível. Mas no caso do Papa, há também uma questão política também, porque, querendo ou não, a igreja precisa de seguidores, né? E muitos seguidores tentam conciliar a prática, talvez, anticristã, considerada teologicamente, né, com uma vivência cristã no dia a dia. Por exemplo, o católico não praticante, né? Ou seja, ele segue a prática, amor ao próximo, caridade, mas consegue conciliar a vida dele com uma vida não tanto cristã. Ou seja, faz parte do todo. Talvez o que seria conveniente, ou possa vir a acontecer no próprio Papa, ele evitar tocar nesses temas. Se preocupa, por exemplo, com a questão da pedofilia, que é uma coisa gravíssima, né? É muito curioso. Você pode, por exemplo, você não condena a pedofilia, mas condena o homossexualismo. Que cristianismo é esse, né? Ou seja, a hipocrisia total. Mas, então, qual seria a coisa mais coerente? Pelo menos, poderia haver, né, essa negociação, ou seja, evitemos tratar esses temas, porque, ou seja, é o foro íntimo do cristão, e temas que, de fato, envolvam a imagem pública da igreja, cada vez mais consumida pelo capitalismo e também pelas práticas consideradas, né, até mesmo blasfemas, como é esse caso, porque é muito mais blasfemo um cristão, né, um católico, ser um pedófilo do que ser um homossexual, né, dentro do contexto teológico, no contexto ético, contexto social. Pelo menos a questão do homossexualismo não há problema nenhum. A pedofilia já é um caso de, né, entrando da criminologia. Mas eu acredito que talvez as circunstâncias exijam desse Papa mais moderação nas palavras do que o antecessor Bento XVI. Nós sabemos que o Papa é de origem franciscana. O que você acha que vai mudar? Nada. Nada, porque a igreja é um mecanismo plutocrático. Ela depende do dinheiro para poder permanecer no seu status quo, na sua ordem societária. Claro que a igreja faz obras sociais, como qualquer outra igreja também faz, né? Protestantes, ortodoxas, né? Ok, obrigado, professor, pela participação. Voltamos ao estudo. Veja em instantes. Tudo pronto para a Copa das Confederações. E estudantes criam seus próprios estilos e deixam a moda bem democrática nas faculdades. Nós voltamos já.
Vestibular Faculdade CCAA. Cursos com conceito máximo pelo MEC. Voltamos com as notícias da Copa das Confederações com o repórter Carlos Augusto. Da Copa das Confederações, entre os dias 15 e 30 de junho. A competição, que já foi vencida pela seleção brasileira por 3 vezes, contará com 8 participantes. O primeiro jogo do torneio será no dia 15 de junho, no estádio Maria Garrincha, em Brasília. A final da Copa das Confederações será disputada no estádio Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Agora o repórter Rian Gomes traz a expectativa do torcedor brasileiro para a competição. É isso aí, Carlos. Nós viemos aos corredores da Faculdade CCAA para saber o que as pessoas estão achando da seleção brasileira. Estou aqui com a Roberta Castro e o Diego Riso, estudante de comunicação social. Roberta, o que você está achando da seleção do Luiz Felipe Scolari? Nossa, eu tô achando uma porcaria. Nada tá indo certo nisso. Então acho que tem que trocar, Você acha que desse jeito tem como o Brasil conquistar a Copa das Confederações? Não, não tem. Estão perdendo direto. E se continuar assim, vai ficar muito difícil. E Diego, o que você está achando das últimas convocações do Filipão? Não está dando certo? O que você acha que pode melhorar? Estão jogando a responsabilidade em cima apenas de alguns jogadores. E no passado existia um grupo, né? A seleção era bem servida de jogadores, tinha experiência. Só que agora são todos muito jovens. E acredito que se jogar essa experiência em cima deles não vai dar muito certo, não. Mas você acha que em questão de legado, tem condições do Brasil de conquistar a Copa do Mundo visando 2014? Se tratando, o grupo é bom aqui pro Brasil. Agora, visão Europa, mundo, acho que não tem condições, não. E o Neymar, você acha que ele é isso tudo? Esse estrelismo que é colocado em cima dessa joia brasileira, você acha que é tudo isso mesmo? Tem condições de levar a seleção para ganhar essas competições? Acredito nele, sim. Acho que é um dos poucos ali que pode dar bons frutos assim para a torcida brasileira, mas sozinho, uma andorinha só não faz verão. É isso aí, é com vocês no estúdio. A seleção brasileira faz seu último teste para a Copa das Confederações no amistoso deste domingo contra a França às 16 horas na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Alunos da Faculdade CCA comemoram a participação em mais uma edição dos Jogos Universitários de Comunicação Social, promovido pela diretoria da Atlética na cidade de Vassouras. Os atletas competiram em 6 modalidades e ficaram em 5º lugar. E os estudantes comemoram os resultados alcançados. A repórter Jéssica Fagundes conversa ao vivo com um integrante da equipe. Estou aqui com o secretário-geral da Atlética Faculdade CCA, Ange Rangel. E aí, Ange, como é que foi a participação da... Nossa, esse ano foi sensacional. A gente conseguiu dobrar a delegação, fez uma festa muito grande. As nossas meninas que jogaram dessa vez foi muito bom. Elas chegaram em 3º lugar em 2 modalidades e ajudou a galera a ficar bem forte para a competição. E vocês pretendem voltar na próxima edição do evento? Qual a expectativa? Com certeza. Esse ano a gente foi muito mais forte em todos os esportes, tanto que a gente conseguiu uma pontuação bem elevada. A gente chegou bem perto até da 4ª colocação. Mas o ano que vem a gente com certeza vai conseguir chegar no 3º, 2º lugar, porque a gente está aumentando nossos investimentos, tanto na questão esportiva como na torcida mesmo, que vai dar um gás a mais pra gente. E essa medalha aí? Isso foi a nossa primeira medalha, né? Isso aqui é de todo mundo que foi, porque foi a primeira vez que eles deram medalha pro cabo de guerra nessa colocação. E os outros também chegaram e não conseguiram, mas isso aqui é nosso, é de toda a faculdade. Obrigada, Ange. É com vocês no estúdio. Se engana quem pensa que moda é assunto só para as passarelas. Nas faculdades, o tema é sempre atual. E para os alunos que têm dúvidas sobre o que usar no ambiente acadêmico ou até mesmo no estágio, o importante é saber montar um guarda-roupa básico. A entrada na faculdade representa a passagem da fase adolescente para a adulta. É possível notar que, com o passar dos anos de graduação, o estudante adequa o seu guarda-roupa para a profissão que escolheu. Estamos aqui com o consultor de moda, Rafael Moura. Nós gostaríamos de saber quais são os melhores tipos de roupa para poder se frequentar a faculdade. Eu acho que isso depende muito de onde você vem e para onde você vai, tá? Porque se você vem de casa ou se você vai para casa posteriormente, você tem sempre uma forma mais relaxada. Mas se você tem um compromisso com o seu trabalho, você precisa ter um pouco de bom senso e se adequar nas regras da empresa que você trabalha, né? Rafael, quanto ao mercado de trabalho em comunicação social, você acha que é um mercado que pede roupas mais informais ou formais?
Eu acho que ele está mais voltado para a informalidade, até porque é um mercado jovem, né? A área da comunicação é uma área muito criativa, é uma área muito jovem, então as pessoas têm, por uma característica, uma vestimenta mais descolada. Sim. E quais dicas você daria para aquele estudante que está começando a buscar estágio? Como ele deve se vestir para não parecer muito informal? Uma dica primordial, eu acho que é o comportamento, independente da forma como você se vista, tá? Eu posso dizer que até comigo mesmo, os meus primeiros trabalhos na área, quando eu me formei, foram a partir dos meus professores. Então, assim, a sua postura de sala de aula, ela vai ajudar no seu julgamento, no julgamento que as pessoas fazem de você. Uma coisa que é legal é você pôr na cabeça: eu me matriculei para tal curso, comporte-se como um profissional daquela área. E uma dica é sempre ter bom senso. As meninas não deixar beirar a vulgaridade, e os meninos para não parecer que eu acabei de levantar da cama ou que eu estou sentado na beira de uma praia e lembrei da sala de aula. Muito obrigada, Rafael, pela sua entrevista. Nada. A forma de se vestir diz muito sobre a personalidade das pessoas. O estilo resume e mostra quem você é. Por isso, é importante lembrar que a faculdade é uma porta para o mercado de trabalho e as roupas ajudam na adequação ao mundo profissional. Como você acha que um estudante universitário deve se vestir para poder frequentar as aulas na faculdade sem parecer muito informal? Olha, eu acho que o estudante tem que se vestir da maneira que ele achar adequada, na maneira que ele se sentir bem, confortável frente aos amigos, frente aos professores e à instituição. Eu acho que ele tem que se vestir da maneira que gosta, sabendo diferenciar local de trabalho, de noitada, mas vestindo aquilo que ele gosta de vestir. Acho que tudo é válido desde que a pessoa se sinta bem, mas que também haja respeito na sala de aula, na instituição, para todo mundo, mas que ela se sinta bem também. Você sabia que muita da sua personalidade é demonstrado através do modo como você se veste? Com certeza, né? As pessoas, a primeira impressão é quase sempre que fica, né? E as pessoas sempre julgam muito os outros pela forma que elas estão vestidas. Sim, com certeza, acredito muito nisso. Sim, sabia. Eu acho isso muito bom também, porque mostra um pouco de cada um, o que cada um é. E isso acaba fazendo com que a gente se relacione um pouco melhor. Divertir as pessoas através de um programa de rádio. A brincadeira, que começou na faculdade, conquistou o público e hoje o programa Penetra pode ser ouvido em uma rádio FM aberta. Está começando mais um Penetra. Esse Penetra aqui é especial, porque nós estamos recebendo aqui uma galera. O grupo que criou o programa Penetra tem entre 20 e 48 anos. Com menos de um ano no ar, o programa conquistou a audiência dos colegas universitários. Olá, você já ouviu falar do programa Penetra? Sim, já ouvi sim. O que tem de especial no programa? Os classificados sergipanos são muito bons. Eu já comprei, eu recomendo. Já ouvi falar. Você ouve o programa? Não. O programa, que começou meio que por acaso, serviu para integrar os alunos. A ideia foi o seguinte, surgiu aqui com o Edson também, né? Chamei o Edson é um cara que já fez rádio, e aí veio chegando meu irmão, né, que não tinha o que fazer em casa, e aí ele veio. O Cebola também foi um achado, é um cara talentosíssimo. Daniel Veloso e Pedro Serpa estavam jogados aí às traças. Do insano Alex Calheiros tá aqui. E é o seguinte, o nome é o duplo sentido, o nome Penetra. Tem aquela coisa também do cara que entra sem ser convidado, né? O cara que chega metendo pé na porta. Tem essa, né? Tô chegando. As histórias, baseadas no cotidiano da faculdade, foram ganhando personagens e músicas que caíram no gosto do público. Alguns personagens, por exemplo, o professor Torantino, que ele é um professor que se explode com uma pergunta tão assim imbecil, que ele fala, te esculacha ali, coisa que nenhum professor iria fazer isso com um aluno, né? Tem também o Seu Barata, né? Que é um personagem que ele quer dar uma cantada, mas sempre é a cantada mais furada que tem. E isso também é engraçado também do personagem. Com as ideias, né? Vamos fazer tal coisa? Aí alguém chamado César, outro alguém chamado Edson, outro alguém chamado Cebola, quem for que tiver, vambora e começa a agregar e sempre sai parada engraçada. Isso é uma facilidade que nós temos de criar. E como muitos aqui são músicos também, né? Ou tentaram ser...
Acaba que um pega um violão, outro pega panderola, outro pega no computador ali e vai fluindo as ideias e vai saindo as músicas. Então, assim, é mais ou menos por aí, né? O Penetra faz humor com respeito ao ouvinte e ao entrevistado. Você não troca essa vinheta minha. O sobrenome é o mesmo, não é por acaso. Somos irmãos. Eu, muito mais bonito. E aí é muito mais inteligente. Isso agora. A gente tá... E devido ao sucesso, uma parceria com a Faculdade CCAA foi formada. E há 2 meses o programa estreou nas tardes de sábado, ao vivo, em uma rádio aberta. A ideia de ir para a Rádio Tropical é que a gente começou produzindo uma coisa muito acadêmica, né? E nós começamos a ter necessidade de fazer uma coisa diferente, uma coisa mais abrangente. Eu acho que foi por aí que a gente surgiu a oportunidade. Nós conhecemos o JR, lá da Rádio Tropical, e ele acenou com a possibilidade de nós fazermos um programa lá, até diário, mas a gente preferiu fazer um programa semanal para ter um conteúdo mais trabalhado e tal. E eu acho que é por aí, acabou dando muito certo. O Junior na Mídia termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite.